Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta sexta-feira aí que antecede um grande jogo, talvez um dos jogos mais importantes aí, né, dessas últimas rodadas, um jogo de afirmação, um jogo que o Goiás precisa vencer para voltar à liderança do campeonato. E um jogo dentro de casa, né, com o apoio da nossa torcida. Obviamente o público vem sendo baixo, né, hoje vai ser um dia que vai vender ingressos físicos, então quem não tem condição de comprar online vai poder comprar físico hoje, então, né, vai liberar as vendas aí, mas o check-in tá baixo, a compra tá baixa, normal, né, o time perde um pouco a credibilidade, perde um pouco a confiança do torcedor que vinha, né, começando a embalar. Talvez uma vitória no Clássico tivesse mudado isso, talvez teríamos casa cheia nesse sábado, porque o horário do jogo é um horário bom, o adversário é um adversário que o Goiás tem totais condições de enfrentar e vencer, mas a desconfiança do torcedor ela é válida, ela tem que ser entendida, né? Não pode ser cobrada neste momento, e o Goiás precisa reconquistar o torcedor. Reconquistar como? Jogando bola, vencendo o jogo, impondo o resultado, impondo o time dentro de casa, impondo o favoritismo que tem para a partida contra o América Mineiro. Que favoritismo ele só vale antes da bola rolar, né? Vale pelo histórico das últimas partidas, vale pela situação do time dentro do campeonato, mas histórico não ganha jogo, né? O que ganha jogo é vontade, é raça, né? O time jogar e apresentar um bom futebol. Então o Goiás é favorito para essa partida contra o América Mineiro, mas isso, depois que a bola rola, não quer dizer absolutamente nada. Dentro de campo, são 11 contra 11 e ali a coisa muda. O Juninho deu uma entrevista ontem, né? Uma entrevista coletiva, mais uma vez, eu acho que colocaram o Juninho para tentar apagar um fogo desse clássico, né? Por conta dessas questões de falta de vontade, porque todo mundo sabe que o Juninho é um dos jogadores polivalentes do elenco, é um jogador que entrega muito dentro de campo, apesar da idade, é o jogador que mais corre, mas colocaram ele para tentar apagar um fogo ontem na coletiva, né? Já que o Messias, com toda a sua coragem e vontade, na última coletiva deixou a desejar. Mas é isso, eu acredito que bola para frente, o Goiás amanhã precisa muito desses 3 pontos, tem totais condições de sair de campo amanhã com uma vitória, né, principalmente pela situação que vive o América vem aí, né, brigando na luta contra o rebaixamento, passando por problemas financeiros e administrativos. O Goiás não tem nada a ver com isso, tem que entrar em campo e buscar os 3 pontos. Esses 3 pontos são importantíssimos, porque podem significar a volta da liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã, algumas dúvidas, algumas não, várias na escalação. É impossível cravar o time titular, né? Eu tenho as minhas percepções, tenho as minhas confianças. Né, desde o início da semana estou acreditando que talvez o Gonzalo vai entrar no lugar do Tite, né? A saída do Tite ela é praticamente uma obrigação do Mancini, foi muito cobrado. Não quero ter que ver a torcida novamente vaiar jogador em campo, que eu realmente acho que vaiar jogador atrapalha. Mas, infelizmente, se o Mancini não acordar para a realidade de que o Tite não tem condições de ser titular desse time do Goiás, infelizmente isso vai voltar a acontecer. Tinha alguns tempos que eu tinha visto parar as vaias dentro do estádio, sempre estou dentro do estádio acompanhando os jogos, e vi parar essa questão de vaia. Não é o momento da gente vaiar, é o momento da gente apoiar, né? Depois do jogo acabou, se o time tiver jogado mal, aí tudo bem, o resultado não tiver vindo, aí sim você pode vaiar tranquilamente. Mas eu acho que o Mancini deve poupar esse desgaste, porque uma vaia ela não afeta só o Tite, ela afeta todo o time. Então que o Mancini tenha um pouco de prudência na hora de escalar o Tite. Põe ele no banco, deixa lá. Ele vai ser importante dentro desse campeonato, mas no banco de reservas, entrando no segundo tempo, né, talvez a melhor improvisação de todas que ele poderia ter feito, de toda, gente, de coração mesmo. Eu falei isso aqui lá atrás, todo mundo que assiste os meus vídeos vai lembrar. A melhor improvisação talvez teria sido colocar o Tite como volante. É um jogador mais lento, mas que tem uma boa saída de bola, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Né? Talvez naquele jogo, se ele coloca o Lucas Ribeiro na zaga e adianta o Tite para volante, talvez a gente teria uma sorte melhor, porque a gente teria um jogador bom de passe e com visão de jogo, né? Para alimentar o ataque ali, né, nas pontas, para jogar bola para o Anselmo Ramon naquela partida contra o Vila. A gente teria ali talvez um jogador mais consciente, um jogador mais cerebral, e ele é um jogador inteligente. A gente tem que compreender que assim,
O Tite, o que mata ele é a velocidade, né? É um jogador pesado, até que ele vira para socorrer o lance, o jogador já passou, né? Então é muito pesado. Mas jogando ali, você joga com os dois zagueiros lá atrás e ele jogado ali adiantado, talvez ele teria feito uma boa partida muito melhor do que fez o Lucas Ribeiro, que o Lucas Ribeiro ainda foi elogiado pelo técnico Wagner Mancini. Lucas Ribeiro que deve ficar fora dessa partida. No início da semana, a gente trouxe com exclusividade que os exames apontaram uma lesão grau 1, então ele deve desfalcar o Goiás. Infelizmente o Lucas vem sofrendo com essas lesões, né? Lá contra o Volta Redonda, 2 meses atrás, sofreu aquela lesão onde teve um choque com o Luiz Felipe, acabou ficando de fora quando retorna, teve essa lesão grau 1 aí, uma lesão simples, né? Não deve tirar o jogador de campo por muito tempo, mas é menos uma opção no sistema defensivo do Goiás para esse jogo de sábado. Então, eu acredito muito, muito mesmo, que o Gonzalo deve formar essa dupla de zaga com o Messias. Mas lembrando que a gente ainda tem o Luiz Felipe correndo por fora, né? Muita gente fala assim, talvez seja melhor o Luiz Felipe, né? O Luiz Felipe que deixou a desejar no último jogo que entrou. Depois eu fui até atrás das informações, por que ele estava tão mal, tão lento. Ele estava gripado, muito gripado naquela partida. E eu acho que assim, né, não deveria nem ter ido pro jogo, né? Então, mas eu acho que o Gonzalo deveria sim formar essa dupla de zaga com o Messias. E aí você vê ali o meio-campo com 4 homens. Eu acredito que vai ser mais ou menos essa configuração. O Moraes deve ficar ali no meio-campo, junto com Gava, Juninho e Marcão, né? E o Rato deve sair ali pela direita, o Jajá pela esquerda. E eu não acredito que a gente vai jogar com centroavante fixo. Muita gente está cravando o Arthur Kaique titular. Eu tenho as minhas dúvidas. Arthur Kaique é um dos jogadores que foram muito cobrados essa semana, mas muito mesmo. Não só pelo futebol que vem exercendo, mas pela insistência que o Wagner Mancini tem em colocar ele em campo. Então, eu acredito que a gente pode ter surpresa e pela primeira vez talvez a gente vê o Wagner Mancini alterar o esquema de jogo. A gente sempre joga no 4-3-3, eu acho que nessa partida contra o América a gente pode ter algo diferente, né? Até por não ter o Pedrinho, que poderia facilmente fazer essa função de centroavante ali, que já jogou na base, é um jogador que teria condições, né, de jogar ali nessa função, já jogou algumas vezes, não é o ideal, mas supriria aí talvez, né, uma perca gigantesca para esse jogo, que é o Anselmo Ramon. É o cara que é diferenciado, mesmo quando não rende, ele ajuda muito o time ali, né? Uma boa visão de jogo, um bom passe, é um jogador que aparece no momento certo. Então temos essa perca importantíssima para essa partida, mas com a confiança de que os jogadores vão entrar em campo, vão virar essa página, e eu acredito muito que a gente vai conseguir passar essa situação aí agora e vencer 2, 3 partidas seguidas e disparar na frente aí na tabela. O Curitiba vai tropeçar, a gente tem que pensar que o campeonato está sendo difícil, e não é só para o Goiás, o campeonato está sendo difícil para todos os clubes que disputam. Então, no momento certo, os times vão tropeçar, esses outros times que estão embalando vão passar por dificuldades também no campeonato, e o Goiás é sim favorito a subir, mas precisa mudar a postura. E nesse jogo, nada melhor do que voltar para casa, né, jogar com a sua torcida, com o apoio da sua torcida, para buscar a confiança novamente. E se Deus quiser, o Goiás vai conseguir essa vitória, né, uns 2-0 aí, eu estou satisfeito, para que seja uma vitória tranquila. Né, eu não acredito que vai ter falta de vontade, até pelas conversas que tiveram essa semana, foram conversas francas, né? Algumas cobranças foram feitas, porque assim, se tá treinando bem, precisa jogar bem, né? Não é... Tem jogador que não rende tanto no treino, e aí chega no jogo também, não consegue entregar absolutamente nada, né? São os passeios aí do flamboyant. Eu vou entrar nessa situação, não, vamos focar no jogo, mas precisa mesmo entregar, e eu acredito que nós vamos sair com a vitória amanhã, tá bom? Gente, fica com Deus, até o próximo vídeo. Peço vocês que curtem, compartilhem, comentem esse vídeo aqui, deixem sua sugestão, tá? As curiosidades que vocês têm, contratações já não precisa mais perguntar, porque já é um assunto superado dentro do Goiás, já não se fala mais, mas não acredito que tenha encerrado e que pode sim pintar mais alguém ainda até o final dessa janela que se encerra daqui 2 semanas. Lembrando vocês que eu estou fazendo a rifa lá no canal do Instagram, 90 centavos, você concorre a 6 camisas da Diadora, é isso mesmo, 6 camisas da Diadora com o seu tamanho, com o seu número, a sua escolha. Você vai poder ir na loja escolher essas 3 camisas, esses 3 modelos vão chegar na sua mão aí para você usar uma camisa por dia durante toda uma semana, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais.